mas o nosso objetivo é trazer aqui para vocês as informações sobre a edição da MP, que já tem número, a 676, e como que o governo deu o tratamento à regra que foi aprovada como emenda na MP 664. Nós fizemos aqui uma apresentação a vocês, há alguns dias atrás, sobre a necessidade de uma discussão mais profunda, de uma discussão que leve em conta a progressividade, que leve em conta a transição demográfica no Brasil e que leve em conta a necessidade de se adequar às regras previdenciárias a este fenômeno que não é só no Brasil, é um fenômeno mundial, é um fenômeno que alguns países já passaram e que o Brasil agora encontra-se em plena experiência deste fenômeno. Então, o primeiro slide, ele trata desta questão da transição demográfica. O que a transição demográfica nos traz? Ela muda a estrutura demográfica porque a base da pirâmide começa a envelhecer. Nós temos uma diminuição na taxa de fecundidade e um aumento na expectativa de sobrevida. Então as pessoas passam a viver mais e a pirâmide se modifica. Nós veremos em seguida como que isso graficamente se apresenta. E o que representa isso para a sociedade? É um envelhecimento e uma diminuição da população em idade ativa em relação aos idosos. Você tem menos pessoas trabalhando em relação às pessoas idosas. É óbvio que uma relação de menos pessoas produzindo, contribuindo e trabalhando para a quantidade de pessoas aposentadas, isso pressiona as contas da Previdência Social. Pode passar. Aqui nós temos a representação gráfica do que implica a transição demográfica. Nós temos aí os gráficos, o Brasil de 1980, o Brasil de 2010, que é há alguns anos atrás, já não é mais aquela segunda pirâmide. Nós estamos entre a segunda e a terceira. Ou seja, a base da pirâmide está ficando muito mais estreita, nós estamos caminhando esse número maior de pessoas para o meio da pirâmide e mais à frente essa pirâmide se inverte. Então este é o desafio, aqui está o desafio da sustentabilidade da Previdência Social. Próximo slide. Aqui, um outro aspecto desse desafio é que, graças aos avanços tecnológicos, às descobertas da medicina, a toda a evolução tecnológica, nós estamos vivendo mais. A melhoria da qualidade de vida das pessoas, o brasileiro está vivendo mais. Esse viver mais implica, para quem é aposentado, ficar mais tempo recebendo aposentadoria. Então nós temos aí duas idades de referência, aos 50 e aos 60 anos. Observem que entre 98 e 2013, aos 50 anos, essa expectativa de sobrevida cresceu 4,6 anos. E isso não parou, isso continua crescendo. E é natural porque não só a medicina, mas também a qualidade de vida continua melhorando. Então as pessoas, nós vamos viver mais. Eu ouvia recentemente um comentário numa rádio de que o homem que vai viver 150 anos já nasceu. Isso parece assustador, mas é uma realidade muito próxima. Para as futuras gerações, aqui na frente, isso será realidade. Então nós precisamos programar a Previdência Social para essa nova realidade. Pode passar. Aqui nós temos uma outra representação gráfica. Em 2015 nós temos 23,9 milhões de idosos. Nós teremos em 2030 mais de 40, quase dobra isso, mais de 40 milhões de pessoas idosas. Isto aqui é parte do nosso desafio. Pode passar. A próxima é uma tabela que nós já mostramos, que representa
a redução da relação de dependência. Mas, hoje nós temos 9,3 pessoas em idade ativa por idoso, nós teremos mais idosos lá na frente. Então, essa relação vai reduzindo. Isso também impacta a Previdência Social. Gabas, permite, eu acho que é importante registrar o seguinte, a gente está falando em 15 anos, tá? 15 anos, se a gente olhasse para trás, do ano 2000, mais ou menos desde a última vez que o Brasil foi campeão, né? Em 2002. Tá certo? Então, assim, desde a última Copa que a gente ganhou até hoje, quando a gente olha 2030, é a distância. A gente não está falando negócio lá longe. A gente está falando um negócio que nem se eu estivesse falando 2000 para cá, e daqui para 2030. Então, por exemplo, nesse último número que ele mencionou, a relação entre pessoas trabalhando e pessoas aposentadas vai cair pela metade. Você vai passar de 9 para 5 nos próximos 15 anos. Isto não é uma coisa que vai acontecer num horizonte longíssimo, tá? As empresas, as pessoas, todo mundo já vai estar incorporando isso. E, como ele falou, é um movimento que não para. A mesma coisa a questão da idade. Quer dizer, as pessoas que se aposentam a 50 anos, hoje, se você fizer ali a continha, de 50 até 79,8, tem 30 anos de expectativa de vida. Há 15 anos atrás, ela tinha só 20 anos de expectativa de vida. Você ganhou mais 5 anos, você aumentou em mais 20%. Então, assim, é um processo relativamente acelerado e que, na verdade, de certo modo, a gente tem também olhar o que já aconteceu nos últimos anos. A gente tem que compensar os últimos anos e se preparar para os anos para frente. Desculpe te interromper. Imagina. O próximo slide nos traz aqui uma medida que a presidenta tomou, considerando todo esse desafio que nós temos. Considerando que a sociedade ela tem pouco conhecimento de como é a estrutura previdenciária brasileira. Nós precisamos debater mais o que é a Previdência Social, porque a sociedade ainda, de uma maneira equivocada, vê a Previdência como uma organização que tem recursos e o segurado quer ir buscar esses recursos. Ele fala, eu quero me aposentar. E aí ele vai lá e tenta encontrar uma maneira de se aposentar o mais rápido possível, sem levar em conta que o conjunto desses recursos, ou seja, o bolo é de todos. O fundo do regime geral é de todo o trabalhador. Ele precisa ser cuidado. É aquele exemplo que eu havia dado. Nós estamos numa carreta, numa reta, ótimo. Só que ali na frente nós estamos vendo uma curva. Essa curva é acentuada. Ou nós planejamos a curva, ou a carreta capota. Então é preciso entender que este movimento, essa transição demográfica, alcança todos nós, já alcançou outros países, vem alcançando. No Brasil é um movimento constante e o planejamento da Previdência Social, da estrutura de proteção social da sociedade, precisa ser planejado. É o nosso objetivo com este fórum que a presidenta editou, através do decreto 8443, que nós estamos debatendo com as centrais sindicais, com as entidades de patrões, as entidades de empregadores e com os aposentados, a necessidade de, com os mesmos números, a partir do mesmo diagnóstico, nós elaborarmos uma proposta sustentável de previdência social que consiga perdurar, que consiga atravessar essa transição demográfica. Pode passar. Então, o que fez a medida provisória 664? Ela, apresentada pelo governo, ela fazia algumas correções de distorções nas pensões. Ocorre que, no Congresso Nacional, houve uma emenda que incorporou ao texto a soma, esse conceito de 85-95, que já vinha sendo debatido. O 85-95 ele vem sendo debatido com as centrais sindicais, no fórum, com os empregadores e tudo mais. Ele foi incorporado ao contexto, à regra do servidor público, mas não foi incorporada a regra do trabalhador da iniciativa privada. Só que no setor público nós aprovamos a previdência complementar. Todos sabem que para os novos ingressantes no serviço público,
todos eles o teto da Previdência Social. O teto é o mesmo. Quem faz concurso hoje se aposenta com o teto do regime geral, R$ 4.600. Então isso, lá na frente, corrige bastante a distorção que existia na relação do Estado brasileiro com os servidores públicos, de financiamento, e com a iniciativa privada. Mas, por hora, nós ainda temos um desafio. Nós ainda precisamos adequar essas regras à realidade de hoje. Então, o Fórum apresenta isso. O texto que foi aprovado incluiu 8595, com um equívoco. O que nós havíamos discutido com as centrais, já vínhamos discutindo desde 2008, é que mesmo que você institua esse conceito de pontos, e eu vou explicar logo a seguir o que é o conceito de pontos, ele não pode ser estático. Qualquer conceito que você estabeleça hoje como regra de cálculo ou de acesso à aposentadoria, ele tem que levar em conta a transição demográfica, o aumento da expectativa de vida e de sobrevida. Então, as pessoas estão vivendo mais. Como que nós incluímos esse viver mais nas regras de aposentadoria? A ideia era essa. O Congresso aprovou sem esse conceito. O Congresso aprovou o seguinte: em todas as vezes em que o homem e a mulher somarem a idade mais tempo de contribuição e atingirem determinado número de pontos, ele afasta o efeito do fator previdenciário. E é isso que nós, com a medida provisória, evoluímos. Um exemplo que nós podemos dar aqui, em relação aos pontos. Como eu disse, como é que se calcula esses pontos? Tem gente pensando o seguinte, eu já ouvi várias pessoas dizendo, pô, ministro, mas o senhor quer que eu trabalhe 95 anos? Não é isso. 95 são pontos. E o que são pontos? Pontos é a soma da idade do contribuinte, do beneficiário. No momento da aposentadoria, ele soma a idade mais o tempo em anos de contribuição. Então tem um exemplo aqui, vamos pegar um homem com 57 anos de idade e 36 anos de contribuição, ele soma 93 pontos. Não é anos, não é idade isso, é pontos. É a soma de idade mais tempo de contribuição. Isso dá 93 pontos. Neste exemplo, essa pessoa ainda não poderia afastar o efeito do fator previdenciário. Ele pode se aposentar? Pode. Ele tem mais de 35 anos de contribuição. Nesse exemplo é um homem, ele pode se aposentar. Ele vai estar sujeito à regra do fator previdenciário. E se ele não quiser ficar sujeito à regra do fator previdenciário? Ele tem que esperar um pouquinho mais. Quando ele tem 93 pontos, quanto que ele tem que esperar mais? 1 ano. Por que 1 ano? Porque no ano seguinte ele vai ter 58 anos de idade e 37 anos de contribuição, mantidas as condições de pressão e temperatura. Ou seja, ele continua no mercado de trabalho, trabalhando e contribuindo. Então aí a soma de idade mais tempo de contribuição alcança 95. Aqui ele afasta o efeito do fator previdenciário. Então, 1 vale 2. Isso. 1 ano, quando você adia 1 ano, vale 2 pontos. Porque é 1 ano de idade mais 1 ano de contribuição. Então isso precisa ficar muito claro para as pessoas saberem que ele pode acelerar, ele pode ter uma perspectiva, e aí é o que eu disse na última entrevista que eu estive com vocês. Há uma possibilidade, isso não é fato, mas há uma possibilidade de que este cidadão, que já tem condições de se aposentar hoje, porque ele tem mais de 35 anos de contribuição, há a possibilidade que ele espere esse ano, 1 ano a mais, para ele poder alcançar os 95 pontos. Porque ele teria um ganho no valor da sua aposentadoria. Próximo slide. O que nós debatemos ao longo desses dias e qual foi a decisão da presidenta Dilma? Esse 85-95, esta regra, ela virou um valor para o Congresso Nacional e para a sociedade, especialmente para as representações de trabalhadores. Então, a rigor, esta regra aqui, discutida lá em 2006, 2007, 2008, e aprovada naquele momento, ela não seria mais 85-95, ela já teria evoluído.
Acontece que isso, como virou um valor para o Congresso Nacional, e nós ouvimos vários parlamentares, os líderes do governo no Congresso, os líderes dos partidos, e há um consenso de que isso para o Congresso Nacional é um valor. A medida 8595 fixa foi aprovada pelo Congresso Nacional. Portanto, o veto da presidenta Dilma deve ser apreciado pelo Congresso Nacional. Então, nós procuramos, o conjunto dos ministros, a área econômica, a área da Previdência, o planejamento, a Fazenda, nós procuramos encontrar uma equação que conseguisse contemplar este valor que foi aprovado pelo Congresso Nacional com um critério de sustentabilidade, que é o que nós chamamos de progressividade. E o que é essa progressividade? É este número de pontos necessários para que o trabalhador afaste a incidência do fator previdenciário, ele seja móvel, ele consiga evoluir no tempo, observando o crescimento da expectativa de vida. Porque aí sim, ele reflete o momento que nós estamos vivendo, que é um processo de transição demográfica. Então, hoje, a regra, o que a presidenta mandou, mantém a regra 8595. E ele começa a evoluir a partir de 2017 para incorporar este conceito de aumento da expectativa de sobrevida. Isso garante algum caráter de sustentabilidade na Previdência. Resolve o problema da Previdência? Resolve todos os desafios? Não resolve. Nós temos debatido isso com os interlocutores, tanto do movimento sindical quanto dos empregadores e no Congresso Nacional, que esta é uma solução momentânea. A solução definitiva deve ser debatida no Fórum Nacional de Previdência Social. Pode passar, o último slide é uma tabela do que exatamente traz a medida provisória. Esta medida 676 que a presidenta Dilma assinou ontem, que está hoje no Diário Oficial, que nós chamamos de regra 8595 progressiva. Então ali estão os tempos de progressividade e o número de pontos que a mulher e o homem terão que atingir para afastar o efeito do fator. Importante lembrar que esta regra não afasta a possibilidade do trabalhador se aposentar quando a mulher atingir 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. Esta regra está mantida, é uma opção. Se a pessoa resolver esperar para poder afastar o efeito do fator, ele tem que aguardar esses tempos nesses períodos, atingir essa quantidade de pontos. Esta apresentação estará na íntegra no site. Portanto, não precisam fotografar, vocês podem baixar isso do site. Online, online. Tá bom. Eu não sei se já está, precisa checar. Já está, Renata? Tá. Deixa ela aí. Mas tudo bem, deixa ela aí, não tem problema. Eu só queria que... Esse aqui é o último slide que elas... esse é o último slide, viu, gente? Não tem outro. Fica aí, tá bom. Daqui a pouco a gente volta para o desafio, mas fica aí. Então, estas são as razões pelo qual a presidenta Dilma vetou o que foi aprovado e editou nova medida provisória com algo que dialoga com o que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Muito obrigado, senhores. O Levi, quer fazer complementação? Nelson? Eu, por mim, vou às perguntas. Nelson, o que você acha? Perguntas? Então, as perguntas, gente, vamos lá. Quem organiza as perguntas para nós, por favor? Só começa comigo. Não. Tá. Bom dia, ministro. Tenho duas dúvidas. A primeira, vai que o Congresso recebeu muito bem, o presidente Cunha, o presidente Renan, mas vai que eles vetem, derrubem o veto da presidente Dilma. O que acontece? O que fica valendo? É a progressiva? É só o fator? Enfim, gostaria que o senhor esclarecesse. E o senhor falou que não é uma solução para a Previdência, né? A solução vai sair definitivamente no fórum. Mas quanto isso representa de economia a progressiva para a Previdência? O senhor passou, na última coletiva, o rombo sem a progressividade, né? Então, agora. Vamos responder nós três. Fala, Levi.
Primeiro é o seguinte, eu acho que é importante notar, se vocês olharem o calendário, no momento não se alterou nada. Inclusive, durante o período de discussão da MP, o que está valendo é exatamente o que foi decidido pelo Congresso, porque, na verdade, se reparar, só vai mudar o número daqui em 1 ano e meio, em 2017. Então, está valendo exatamente o 85/95, a gente tem todo o espaço para discutir, e, na verdade, se houver alguma questão com veto, continua valendo o 85/95 da própria MP. Então, assim, o que a gente fez, e o resultado das conversas, é realmente trazer um quadro de estabilidade. Ele é um quadro que aponta a necessidade da gente evoluir nesse debate, ele responde para dar tanto segurança para o trabalhador que está se aproximando da idade, se aposentar, ter muita clareza de quais são as regras, tá certo? Para ter zero de incerteza para o trabalhador, mas, ao mesmo tempo, também para os outros agentes econômicos, quem vai olhar o lado fiscal, etc., ter uma ideia do que a gente está projetando, principalmente nos anos até depois de 2018. Como a gente sabe, o efeito imediato dessa regra talvez não fosse tão intenso, mas ele rapidamente se acumula. E, na verdade, quando as pessoas tomam decisões econômicas, elas não estão olhando só 2015, 2016, elas estão olhando para frente. Então, isso aqui cria um quadro de segurança para o trabalhador, que sabe quais vão ser as regras para os próximos 5, 10 anos, a não ser que haja uma PEC, que haja todo esse debate, mas a regra está dada. E ela é uma regra que, do ponto de vista macroeconômico, ela não gera nenhuma deterioração em relação à situação anterior que a gente estava. E, enfim, ela permite introduzir essa ideia que o Congresso trouxe de uma maneira sustentável. Entendeu? Então, é um elemento importante na discussão das aposentadorias, reflete essa decisão do Congresso, tá certo? Mas ela permite que essa regra que o Congresso definiu seja sustentável. E, na verdade, ela dá mais fôlego a essa regra do Congresso. Só complementando, Zileide, como o Joaquim já colocou, essa é uma regra. A progressividade é um conceito que já vinha sendo discutido entre o governo e até vários parlamentares e as centrais sindicais. Lembrando que, antes de se votar a emenda que instituiu 85/95, o governo já tinha sinalizado com a criação do fórum para debater alternativas a esse tema, e uma das alternativas que havia sido colocada era justamente fazer, se for usar uma regra como a 85/95, fazer isso de modo progressivo, de modo que essa regra não seja um valor constante. Então, já são incorporadas várias preocupações. Eu acho que a transição que está sendo colocada é uma transição que atende tanto as expectativas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, como melhora a sustentabilidade da Previdência. O fator 85/95, como está ali na tabela, ele vai ficar, a regra 85/95 vai ficar até o final de 2016. Depois, 86/96 fica por 2 anos e depois, a cada ano, vai se somando um ponto. Então, até se chegar à regra 90/100. Essa regra significa um gasto menor do que aconteceria na ausência dessa progressividade. O quanto menor? As estimativas que nós temos são estimativas de longo prazo, baseadas em perspectiva de crescimento da economia, mas são estimativas que têm que ser feitas, né? A LDO, a LRF, determina que o governo faça projeções para a Previdência. Então, nós esperamos que essa regra aprovada, que nós estamos propondo, represente até 2026 cerca de 50 bilhões a menos de gasto da Previdência em relação ao que aconteceria sem a progressividade. Tá? Cerca de 50 bilhões até 2026, em comparação com o que aconteceria sem a progressividade. Olhando para o horizonte de tempo maior, até 2026, a regra com progressividade significa uma despesa menor do que aconteceria
sem a progressividade. Uma despesa menor em 50 bilhões de reais até 2026. Olhando para um prazo mais longo, porque a Previdência tem que olhar para prazos bem longos. Olhando para um prazo mais longo, aí os valores começam a não ser a melhor referência é usar um percentual do PIB, percentual da renda produzida pelo Brasil, por todas as empresas trabalhadoras. Em percentual do PIB, essa regra vai proporcionar, no longo prazo, uma redução de 0,5% ponto percentual do PIB. Ou seja, a despesa com progressividade da Previdência vai ser 0,5 ponto percentual do PIB menor do que seria sem a progressividade no longo prazo. A partir da década de 2030, você começa a verificar isso, já chega a 0,5. Tá? A despesa, a gente calcula 50 bi a menos em relação a uma despesa nesse período que seria de 6,8 trilhões, tá? Acumulado de 15 a 26. Não, em relação... Pergunta, então eu não entendi a resposta. Peraí, gente. Nós tínhamos um cenário que eu havia passado para vocês, que até 2030, aquela regra gastaria um pouco mais de 100 bilhões de reais. Hoje, economiza 50 bilhões. Não gasta mais 100 e economiza 50, ponto. A pergunta, Zileide, que você fez em relação ao Congresso Nacional, primeiro, esta proposta, essa nova MP, tem uma relação muito próxima com o que foi aprovado no Congresso Nacional. Claro que são outras medidas. A antiga, será submetida a uma votação se mantém ou não o veto. Ouvindo os parlamentares, muitos deles, a maioria do que nós ouvimos, dizem o seguinte: isso traz uma tranquilidade para o Congresso Nacional. Eu, ouvindo também a oposição, e conversei com alguns da oposição, o que nós estamos dialogando com eles é que esta questão, a Previdência Social, não é uma questão de governo, é uma questão do Estado brasileiro. Portanto, a oposição, nas conversas em que eu fiz, se mostrou muito responsável com o que foi enviado ao Congresso Nacional. Eu espero muito que isso seja levado em consideração nos debates em plenário. É claro que tem disputa política, é óbvio, isso é do jogo democrático, faz parte do parlamento, faz parte da política brasileira. Mas uma questão como Previdência Social tem que ser tratada como uma questão do Estado brasileiro, com toda a responsabilidade que a questão requer. Bom dia, ministro. Alexandre Martelo, do Portal G1. A gente está vendo aqui que, na realidade, pelo que vocês estão projetando aí, 5 anos, né, para a Previdência Social é um prazo relativamente muito curto. Vocês estão defendendo, então, em um primeiro momento, a regra de 2022 de 90 a 100. E, pelo que eu estou entendendo, vocês estão defendendo uma regra móvel nesse fórum. Quer dizer, vocês querem que isso endureça ainda mais no futuro. Isso não vai prejudicar, não, a aprovação no Congresso? Os parlamentares e os sindicalistas não podem entender que o governo está lançando mão de mais uma medida no saco de maldades, né? Já aí endureceu as regras aí dos fundos do seguro-desemprego, das pensões por morte. Eu queria também entender esse impacto aí na fiscal. Vocês falaram impacto de 0,5 ponto. O impacto anterior seria, com o fim somente do fator previdenciário, a instituição do 85-95 seria de 1 ponto. Então a economia em relação à regra anterior seria de 0,5 ponto em 2030 do PIB, é isso mais ou menos? Obrigado. Sobre criar embaraços à aprovação, Marcelo, eu não creio, porque a progressão ela vai até um limite, que onde a soma da idade mais o tempo de contribuição chega a 100 pontos. Por que 100 pontos? Porque a regra hoje de aposentadoria por idade, e nós estamos falando aqui de aposentadoria por tempo de contribuição. Importante lembrar que as aposentadorias por tempo de contribuição são cerca de 1/4 do total de aposentadorias. Em geral, o trabalhador se aposenta por idade, não é por tempo de contribuição. Então, idade, o homem aos 65, com 35 anos de contribuição, e a mulher aos 60, com 30 anos de contribuição. Por que o limite nosso foi 100 e 90? Porque 100 é 65 mais 35, já chega na aposentadoria por idade. O trabalhador não ficaria na aposentadoria por tempo de contribuição, porque ele já tem a da idade, o que lhe garantiria não sofrer o efeito do fator
lhe garantiria o cálculo da aposentadoria de acordo com o seu salário de benefício. Então, por isso que a gente para em 90/100. E por que nós remetemos essa discussão ao Fórum de Previdência? Porque a sociedade não vai parar de evoluir. A expectativa de sobrevida não vai parar de evoluir. O que fizeram os outros países em relação à transição demográfica? Eles enfrentam um debate muito duro, de alteração constitucional inclusive, quando a expectativa de sobrevida pressiona a Previdência Social. O que nós queremos fazer? Discutir com os trabalhadores e com os empregadores no fórum uma medida em que não tenha que ter esse embate, esse debate a cada período. Se você vincular este crescimento à expectativa de sobrevida, ele imóvel, você não tem que ficar fazendo debate o tempo todo. É o debate que nós vamos fazer no fórum. Eu acho que o ponto é isso. A gente está apresentando regras que refletem a evolução que todo mundo conhece, com absoluta transparência, que é a evolução da idade. Vocês estão todos familiarizados com os gráficos de aumento de expectativa de vida, do aumento de números de pessoas que alcançam idade mais alta, porque não é só o aumento da expectativa de vida, principalmente num país que nem o Brasil, não é só que a pessoa vai viver muito mais tempo, é que muito mais pessoas vão viver mais tempo. Uma das razões porque você tem essa expectativa de vida aumentando, na verdade, ela é consequência. A gente está reagindo a isso, a mudança estrutural que tem no Brasil. Quando você tem mais gente com assistência de saúde, mais gente com nível de renda, etc., você tem muito mais gente que se aposenta, que tem vida até 80 anos, 75, 78, 83. Hoje em dia, em qualquer faixa de renda, você tem gente que vive depois dos 80 anos. Então, na verdade, parte desse envelhecimento não é só as pessoas, sei lá, chegam aos 97 anos. São as muitas pessoas que há 10 ou 15 anos atrás não chegavam, por exemplo, aos 70 anos e hoje chegam a 78, 82 anos. Todo mundo conhece pessoas de qualquer nível de renda que ultrapassam os 80. Hoje em dia, ultrapassar 80 anos é uma coisa mais ou menos normal para quem para quem trabalha, para quem tem um mínimo, a classe C, D, a classe C certamente é absolutamente normal você ter. Então, esta é uma consequência exatamente da nova classe média, e isso vai continuar. Então, na verdade, isso aqui é a parte integral, complementar da transformação econômica, da transformação de inclusão, do maior acesso a serviços de saúde, tá certo? De qualidade de vida, que o Gabas falou. Então, ela é importante para completar as políticas de inclusão, as políticas de melhora de qualidade de vida que o Brasil tem tido nos últimos 15, 20 anos. Essa é a realidade que a gente está trabalhando. Mais pessoas, não é que a pessoa, que a gente tudo bem, tem algumas pessoas que vão ultrapassar 100 anos, é a fronteira da biologia, mas muito mais do que isso. Muito mais gente no Brasil, tá certo? Chega a 80 anos ou muito próximo de 80 anos. Por isso que a expectativa de vida, essa expectativa de vida de todo mundo. Então, isso é muito importante. A outra coisa também importante lembrar é o seguinte, essa discussão da questão de tempo de contribuição é para as aposentadorias, em geral, na faixa 3, 4, 5 salários mínimos. São as aposentadorias mais altas dentro da Previdência Social. Como disse o Gabas, grande parte da população se aposenta por idade. Então, esse é um assunto, vamos dizer assim, das aposentadorias de maior valor dentro do conjunto da Previdência Social. Então, ela reflete também o fato que nós temos mais pessoas com mais idade,
mais pessoas com mais renda, e é uma adaptação natural para manter a evolução do crescimento. E, na medida que ela tem algum efeito em permitir também mais pessoas na força de trabalho, isso é absolutamente importante. Quando você olha no período, vamos dizer, quando todo mundo que gosta de falar de PIB potencial e essas coisas, quando você olha no médio prazo, você ter uma força de trabalho crescente é muito importante, porque como é que você tem crescimento econômico? É mais gente trabalhando, com mais investimento e progresso técnico. A gente, quando olha, inclusive, exatamente depois do ajuste, na nossa, preparando esse ambiente que a gente quer ter depois que a gente conseguir acertar as contas públicas, está certo? A gente tem que estar garantindo isso. Mais gente trabalhando, mais investimento, também mais progresso técnico. Isto aqui é feito, assim como as outras medidas que foram feitas, até do próprio seguro-desemprego, para dar estímulo, para ter mais gente trabalhando, para o nosso PIB poder crescer mais. Porque sem mais uma força de trabalho maior, é muito difícil você ter um PIB muito significativo. Só para completar, eu acho que essa proposta de progressividade, na verdade, ela melhora a sustentabilidade da Previdência Social e logo ela garante o direito para todos os brasileiros e brasileiras. E nós procuramos fazer isso também de uma forma que dá mais previsibilidade ao trabalhador, à trabalhadora que vai se aposentar. Que você tem lá uma tabela, você sabe exatamente como essa tabela vai evoluir até 2022. Então, as pessoas que estão considerando a sua decisão se aposentar ou não, ninguém precisa ter pressa, as pessoas podem analisar qual é a melhor alternativa. Se com essa regra 85-95, com a evolução dela ao longo do tempo, ou se com o fator previdenciário. Então, também está dando mais previsibilidade ao cálculo. Você sabe exatamente como essa regra vai evoluir até 2022. E o debate, se depois disso ela vai evoluir além do 90 a 100, aí é um outro debate mais estrutural, que é um debate que nós planejamos ter no Fórum de Previdência com a participação de todos os envolvidos. Próximo. Olá, boa tarde aqui. Alonso Souto, da Reuters. Pois não. Bom dia, desculpa. A primeira pergunta que eu tenho para os senhores é em quanto tempo vocês esperam ter uma solução final? Se vai demorar até o final deste fórum, que eu acho que é um fórum de mais ou menos 6 meses, se eu estou correto, e se na visão dos senhores, os senhores acham que no Brasil deveria, nesse fórum, ou como parte da solução, vocês deveriam ter uma idade mínima de aposentadoria, como tem outros países de um tamanho e expectativa de vida similar como o Brasil. E terceira pergunta, a última, o impacto que pode ter no primário, este ano, próximo ano, 2017 também. Que tipo de impacto podemos ver com esta nova medida de progressividade? Pessoal, eu acho que ele não deve se precipitar e já ter ideias de como que vai acabar o fórum. Aí não faria sentido ter o fórum, tá certo? Então a gente tem que estar em aberto. Eu acho que o importante é, como disse o Gabas, expandir, alinhar o diagnóstico para a gente ter uma ideia comum dos problemas, dos desafios, tá certo? Nós vamos aprender, os outros participantes vão aprender. A partir daí, a gente vai começar a estudar alternativas. Não adianta querer se precipitar em relação a isso. Em relação ao impacto primário, a nossa previsão é que com essa regra ele seja essencialmente neutro. Pode dar, aí vai depender da resposta das pessoas. É difícil prever a resposta das pessoas. Nós imaginamos que o primário imediatamente seja relativamente neutro. Mas o que é importante é, como disse o ministro Nelson, estabilizar as perspectivas para frente, para o trabalhador ter tranquilidade nas suas decisões. Então, nós acreditamos que essas medidas permitem esse ambiente de tranquilidade. No curto prazo, elas também neutralizam, estabilizam a questão fiscal e sinalizam que a gente não teria uma deriva, não teria uma deterioração nos próximos governos. Tá certo? Isso é muito importante, a gente não vai querer deixar para o próximo governo um desequilíbrio. Então, é essencialmente esta natureza do que a gente está fazendo. No curto prazo, o problema não se constitui novo problema,
para os próximos governos, a gente deixa uma indicação e uma base para, se eles fizerem o que eles acharam que venha a ser necessário, mas uma base que não está deteriorada, e para o trabalhador ele tem aqui um mapa bem estabelecido, super transparente, para tomar as suas decisões com tranquilidade. A terceira pergunta que você fez, como o Joaquim colocou, o fórum vai começar, não é o momento da gente apresentar propostas ou deliberar. O que tem pautado as ações do governo é a ideia da progressividade. Essa progressividade pode ser feita de diversas formas, não necessariamente com o estabelecimento de uma idade mínima fixa. Até porque essa discussão, países que têm idade mínima também estão discutindo a alteração gradual dessa idade mínima. Então é mais um princípio. Seja qual for a regra de previdência, ela deve ser capaz de se adaptar à evolução da população, à evolução da idade média da população, à composição da população entre pessoas em idade ativa e idosos. Então, esse princípio da progressividade, ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito via critérios de idade, pode ser feito via regras como essa que nós acabamos de apresentar. O que nós defendemos, já desde o início, é que a regra de aposentadoria deve ser progressiva, acompanhar a evolução da composição da população, acompanhar a evolução da estrutura etária, o número de pessoas em idade ativa, o número de pessoas em idade de aposentadoria. Isso pode ser feito de várias formas, há várias sugestões de como fazer isso, no debate internacional e também no Brasil, e é isso que o Fórum vai discutir. Que formas que você pode fazer, que você pode implementar essa ideia da progressividade. Eu acho que o importante é o seguinte: esta medida, ela torna super concreta tanto a inovação que o Congresso trouxe, que é 8595, tá certo? Ela também traduz de uma maneira que todo mundo entende a questão da progressividade, que vem sendo discutido principalmente no movimento trabalhista e todo mundo aí, as centrais, etc. Então, assim, é um conceito que já vinha sendo debatido há alguns anos, reflete a evolução da economia, mas ela traz um norte. E o que vai ser o resultado do fórum, isso pode ser uma coisa que demore anos para ser implementado, mas nós temos uma regra sólida, uma regra que incorporou a inovação do Congresso, e ela pode durar muitos anos, ela é sustentável. Pode ser que você tenha que fazer outras coisas, talvez, não sei, é uma coisa que seria de um escopo muito maior, mas hoje nós temos algo que dá um rumo para a economia muito sólido. A proposta é uma proposta que põe a Previdência Social numa direção segura pelo tempo que ela estiver valendo. E isso que é importante. Alô. Alonso, só para reforçar a tese do objetivo do fórum, não é estabelecer nenhuma nova regra agora. É, a partir do mesmo conjunto de informações, fazer o debate e estabelecer qual é o quadro futuro da Previdência Social, com qual regra, com qual previsibilidade, assim como nós fizemos essa mudança agora. O importante agora é incorporar o conceito do Congresso da previsibilidade para o trabalhador e sustentabilidade para a Previdência. Próximo. Bom dia, Tânia Monteiro, do Jornal Estado de São Paulo. Queria saber exatamente se existe alguma idade mínima hoje prevista para a aposentadoria. Segundo, nessa regra, a transição é de 2 anos e depois 2 anos e 1. E aí eu queria saber até onde que o governo aceita negociar com o Congresso, porque certamente o Congresso vai querer mexer nessa regra. E, por último, eu queria perguntar para o ministro Nelson Barbosa se já existe um estudo, uma proposta de que vai ser apresentado em relação às pedaladas fiscais do TCU. Bom, primeiro, Tânia, a regra que nós propusemos, ela tem uma previsibilidade, como você mesma falou. Ela vai subir no começo 2 anos e depois 1 ano. Por que isso? Porque isso dá previsibilidade para o trabalhador, aquele que estava com a expectativa de conseguir
atingir o número de pontos para afastar o efeito do fator, ele continua com isso por um tempo, e isso dá uma tranquilidade para o trabalhador e para o Congresso Nacional, que é quem vai apreciar a medida. Como eu havia falado para o Alonso, não existe proposta formulada pelo governo sobre qualquer aspecto de previdência agora. Nós não estamos propondo idade mínima, não estamos propondo absolutamente nada diferente do que está na medida provisória. Hoje não tem nenhuma proposta diferente do que foi a edição da medida provisória 676. Ela incorporou o conceito do Congresso, deu previsibilidade, como o ministro Levi colocou, dá uma estabilidade às contas da Previdência e ponto final. O Fórum vai debater quais são as demais alternativas possíveis ou não para a Previdência Social no futuro. Não tem. Se for pelo fator previdenciário... Não, gente, depende do que vocês entendem o que é. Idade mínima, pelo que eu entendi que você perguntou, é se existe uma exigência, uma condição de idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Não tem. Hoje, o homem continua com 35 anos podendo se aposentar e a mulher com 30 anos de contribuição podendo se aposentar. Ou, aí, isso é cerca de 1/4 das aposentadorias. Os outros 3/4 são por idade. Mulher aos 60 anos, homem aos 65, com pelo menos 15 anos de contribuição. Se a pessoa tiver 45 anos e quiser aposentar, Gente, pode. assim, todo mundo tem direito... Se ela começou a trabalhar com 10 anos de idade, ela pode. O que é improvável. Tem que ter os 30 anos. Tem que ter o homem 35 anos de contribuição, a mulher 30. E negocia até quando, ministro? Dá para negociar alguma coisa no Congresso? Gente, isso aí é uma discussão que será feita no Congresso Nacional. O governo vai debater a medida no Congresso Nacional. Próximo. Edna Simão do Valor. Tem que só falar duas coisas aqui. Houve um primeiro questionamento do TCU sobre alguns pagamentos do governo, se aquilo era ou não operação de crédito. As explicações já foram apresentadas no prazo que foi dado pelo TCU. Ontem foram apresentados outros questionamentos com um novo prazo. O governo vai se manifestar dentro desse prazo. Edna Simão do Valor Econômico. Eu só queria eu tenho uma dúvida assim, com essa evolução. Porque a ideia que eu estava pensando, eu tinha entendido que você vai evoluindo gradualmente, e aí, em 2022, você teria esse 90/100, que seria uma idade mínima. Ou não é isso? Não é uma idade mínima. Tá não bom. é isso. O governo ele vai levar a proposta de idade mínima para esse fórum. Como que está a negociação com as centrais sindicais, que ontem disseram que não tinha recebido nenhuma ligação, pelo menos até 8 da noite, falando das mudanças, e que ameaçavam até não participarem mais do fórum. E eu fiquei em dúvida com os números passados pelo ministro Nelson Barbosa. A comparação que foi feita foi em relação ao que foi derrubado, foi vetado, com o que é hoje. Eu queria ter uma análise por exemplo, o que vigora hoje é o fator previdenciário. Em relação ao fator previdenciário e essa nova proposta, como que fica, qual é o impacto? Vai reduzir, vai postergar? Eu queria saber o impacto, comparando o que vigora hoje com o que vai passar a se vigorar. E, o ministro Levi, eu queria entender aí, saber se o governo realmente está negociando aí e pensa em mudar a meta de primário, já que está tão difícil aí a arrecadação. Ok, Edna, vamos lá. Pela ordem. Qual das três você quer ter respondida? Porque eu contei 3 perguntas, você tem direito a uma. Qual das 3 você quer ser respondida? Vamos lá, vamos ganhar tempo. Ministro, tem direito a tirar as dúvidas. São várias. É uma inflação. Mas peraí, é uma inflação de perguntas, gente. Eu, entre outras coisas, eu tenho que ir, porque a gente está falando de Previdência, eu tenho que discutir o financiamento da Previdência, que é a diminuição do gasto do governo com a exoneração. A gente quer diminuir o gasto público até para chegar na meta, tá certo? E tem esse gasto com a exoneração, e eu tenho que discutir como é que a gente diminui esse gasto este ano, porque a gente está discutindo Previdência Social, a gente também tem que discutir que a gente tem que diminuir os gastos do governo para poder
ter o financiamento da Previdência Social. E essa desoneração, como vocês sabem, é um gasto do governo, tinha que dar dinheiro para as empresas, para elas cumprirem a obrigação junto à Previdência Social com o dinheiro do governo. Então, eu tenho que correr. Bom, vamos lá, Edna. Você perguntou se tem proposta de idade mínima. Não tem proposta. O fórum vai começar com diagnóstico, com a situação e tudo mais. O que vai sair lá na frente, nós não sabemos. Sobre as centrais, nós não temos ingerência nas centrais. Elas têm autonomia, liberdade, elas estão avaliando as medidas. O que eu posso dizer a vocês é que nas últimas reuniões que fizemos, já fizemos 5 reuniões com todas as centrais, a última foi na semana passada, e as centrais reafirmaram, nós fizemos essa reunião inclusive para pautar como que seria a decisão da presidenta, as centrais reafirmaram que concordam com o conceito de progressividade. Ponto. A reação deles nós não sabemos. Próxima. Geralda Doca, do jornal O Globo. Ah, desculpa. Porque achei que era uma só, Edna. A gente faz o cenário com base no que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, nós fizemos o cenário em relação ao quanto seria a diferença do que nós estamos propondo com a SMP em relação ao que foi aprovado pelo Congresso Nacional. A gente não faz um cenário em relação ao que valia antes da aprovação da lei. O Congresso Nacional aprovou uma lei que implementou as mudanças e aperfeiçoamentos nas pensões por morte e introduziu uma regra 85-95 fixa. Então, esse é o cenário base. Sobre esse cenário base, nós fizemos, então, o que essa regra 85-95 progressiva significaria de redução de despesa da Previdência. No longo prazo, é o número que eu apresentei, cerca de 0,5 ponto percentual do PIB. Por favor, Geralda. Olha, vê só, como eu disse, por enquanto a minha meta é conseguir passar o PL da desoneração, porque isso é fundamental para qualquer coisa que a gente faça. Uma meta a cada dia, né, Lili? Vamos lá, Geralda. Ministro Nelson Barbosa, no final do ano passado, quando o governo editou as 2 MPs, foi falado que havia uma projeção de economia de 18 bi. E agora as MPs já foram aprovadas, foram sancionadas. De fato, qual vai ser a economia para o superávit deste ano e o que vai ficar para o ano que vem? Com as MPs aprovadas, a economia que era prevista em bases anuais era inicialmente de 18 bilhões. Para esse ano era previsto um valor menor porque elas entrariam em efeito a partir de março. Algumas delas e outras mudanças somente a partir de abril. Então, na verdade, esse ano já seria um efeito menor. Depois das mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional, a expectativa é uma redução de cerca de 15 bilhões nesse ano. E depois convergindo para um valor maior ao longo do tempo. Alô, aqui. Célia Frouf, do Broadcast, Agência Estado. Havia uma preocupação muito grande de que a Previdência estivesse na iminência de quebrar. E eu queria saber que com essas mudanças, se a gente conseguiu empurrar isso para frente, porque o senhor falou que não é uma decisão definitiva, mas também estamos falando de previsibilidade. Qual é a segurança que o trabalhador daqui a 30, 40 anos vai receber realmente, vai ter recursos para receber a sua aposentadoria? Bom, primeiro, Célia, não havia uma iminência da Previdência quebrar. O que existia, o que nós sempre falamos é o seguinte: esta é uma conta que o governo brasileiro precisa ter muito cuidado, como estou sempre repetindo, não é uma questão de governo, é uma questão do Estado brasileiro. O financiamento da Previdência é uma preocupação muito grande da presidenta Dilma, de todos os ministros. Então, o que nós fizemos foi agregar à regra aprovada um caráter de sustentabilidade num espaço de tempo. Só que eu também tenho repetido, Célia, de que a sociedade evolui. As regras precisam evoluir juntamente com isso. O que nós vamos debater no fórum é como essas regras evoluem. Por hora, do que foi aprovado na emenda da M64, nós, com a medida provisória, evoluímos e estamos agregando a esse conceito 85-95 um caráter de sustentabilidade, que é exatamente a progressividade da soma dos pontos. Então, é isso por hora. O que vai precisar lá na frente, o debate que nós faremos é o seguinte: ou nós adequamos isso para o futuro, ou lá no futuro você tem que adequar levando em conta o passado. Aí é mais duro.
Próximo. Bom dia, Marina Franceschini, da Globo News. Eu queria saber, o presidente da Câmara disse que o governo vai ter que fazer um trabalho de conscientização para provar que essa MP nova é boa. E ele questionou, ele disse que o formato de MP não é ideal. Queria que os senhores comentassem isso. E a outra pergunta é, o que os senhores diriam diretamente aos aposentados que vão ter que fazer um sacrifício pessoal, trabalhar mais diante dessa nova MP? Qual seria o recado do governo para os aposentados? Pois não. Bom, primeiro, em relação ao Congresso Nacional, nós já ouvimos vários parlamentares, como eu disse, eu conversei inclusive com alguns parlamentares da oposição que têm uma compreensão de que este é um problema muito sério e é um problema do Estado brasileiro. Então nós temos a expectativa de que o Congresso Nacional acolha esta medida provisória. Por que ela foi mandada como medida provisória? Porque o que foi aprovado na emenda A664, ela valeria, se a presidenta sancionasse ontem, ela valeria a partir de hoje. Nós enviamos como MP exatamente para que as pessoas não tivessem a sensação de perda. Continua valendo a regra que foi aprovada na emenda 664. É como se a presidenta tivesse sancionado até o final de 2018, até o final de 2017, é como se a presidenta 2016. É como se a presidenta tivesse sancionado. A partir de 2017, nós evoluímos o que foi aprovado e agregamos o conceito da progressividade, repetindo que já foi aceito pelas centrais sindicais. Próxima. Bom dia, ministros. Antônio... Eu falo no final. Posso? Bom dia, ministros. Antônio Timóteo, do Correio Brasiliense. Os senhores falam bastante do fórum, né? O decreto é de 30 de abril, a gente já está em 18 de junho e nenhuma reunião ocorreu, né? Ele teria 180 dias para ocorrer, os senhores já perderam 48 dias sem nenhuma negociação com as partes. Quando é que isso vai efetivamente começar a ocorrer? Já tem uma data, uma reunião marcada? A outra pergunta é o seguinte, por que vocês definiram esse escalonamento híbrido, né? 2 em 2, depois 1 em 1? Por que não fazer alterações de ano em ano nessa regra que hoje é chamada de pontos? E eu queria saber do ministro Nelson Barbosa e do ministro Joaquim Levy qual a opinião pessoal deles em relação ao conceito de idade mínima. Tá? Eu não estou questionando se isso vai ser apresentado ou não. O ministro Gabas já tem dito que penaliza o trabalhador, então ele não é tão simpático a essa proposta. E a minha última pergunta, os senhores me permitam, os senhores sempre projetam um cenário positivo em relação à decisão dos trabalhadores de adiar sua aposentadoria. Levando em conta os dados da Previdência, o homem se aposenta em média aos 54, a mulher aos 52. O homem, com isso, para atingir 85, 95, o homem teria que trabalhar mais 2 anos e meio e as mulheres 1 ano e meio. Vocês fazem alguma projeção de cenário de que eles não façam isso? Quer dizer, de que o ritmo de aposentadorias continue caminhando? Quanto é que seria o gasto? Porque vocês falam em redução de gastos, né, de despesas, com as pessoas adiando aposentadorias. E se as pessoas continuarem se aposentando, né, como acontece no nosso país, já que isso é uma mudança cultural? Obrigado. Bom, primeiro, sobre o fórum, é importantíssimo que a gente aprenda com o que já aconteceu. Nós tivemos um fórum que durou entre 2007 e 2008, que fez um amplo debate, mas de uma maneira equivocada, porque era o primeiro que nós fazíamos no Brasil, com este objetivo, nós não partimos do mesmo conceito. De lá para cá nós alinhamos conceitos. Então o fórum deve partir de um conceito bastante alinhado. Não foi instalado porque nós tínhamos um debate no Congresso Nacional. Era ruim você instalar no meio de um debate, então ele deve ser instalado aí, o ministro Rosseto é quem coordena isso, e está em contato com as centrais de trabalhadores e as entidades patronais para que a gente instale o fórum na medida, no momento exato em que ele deva ocorrer e fazer o debate. O escalonamento tem o objetivo, como eu já disse, de dar uma previsibilidade ao trabalhador e de garantir essa expectativa que foi criada pela aprovação da emenda na 664. Sobre o ritmo das aposentadorias,
É difícil você precisar. Há uma estimativa, as pessoas podem ou não optar. Por que isso não aumenta a despesa? Porque não acabou o fator. Se ele resolver aposentar agora, continua na projeção anterior, que era do fator previdenciário. Então, isso não aumenta a despesa. Se ele adiar, inicialmente a gente tem uma economia e ela lá na frente impacta a despesa porque ele vai levar um valor maior. Mas depois a progressividade, como o ministro Levi disse, estabiliza essa relação entre a opção pela aposentadoria e com o fator ou sem o efeito do fator. Bom dia, ministro. Próximo. Quantas perguntas tem ainda, hein, gente? Nós estamos com um problema de... Tá. Bom dia. Não, tudo bem. Então, estamos sendo flexíveis, gente. Vamos. Eu não tenho opinião, tá certo? Não tenho opinião. Eu vou esperar o fórum, que é o ambiente que se vai pensar numa estratégia. Nós vamos discutir isso no fórum. A importância é o conceito da progressividade. Isso pode ser feito de várias formas, com idade mínima, com a regra 85-95. A Previdência tem que ter regras que se adaptem à evolução da população. Então, todos os critérios têm que se adaptar a isso. Próximo. Bom dia, ministro. Catarina Lencastre, do jornal o Globo. Ontem o ministro Miguel Rosseto divulgou uma nota dizendo que essa medida provisória que a presidente editou atende à reivindicação das centrais sindicais. Mas ao menos 3 centrais já se manifestaram dizendo que não atende e que vão pressionar para o veto. Então eu queria saber qual que é a estratégia do governo para tentar acalmar as centrais. E queria aproveitar para perguntar se, cumprindo a minha cota inflacionária de perguntas, viu, ministro Levi? Quem se aposentou agora, recentemente, se cabe um pedido de revisão. Obrigada. Bom, Catarina, a MP, por que nós falamos que a MP atende às centrais? Porque nós tivemos recentemente com as centrais e 2 conceitos, 2 ideias-força muito grande tem na MP. 85-95 e progressividade. As centrais concordam com os 2. Se elas vão fazer alguma consideração a respeito da forma, é outro debate. Estão atendidos os 2 conceitos que foram balizados na discussão com as centrais. Então, por isso que o ministro Rosseto disse que isso atende às centrais. Sobre revisão, nós já temos decisão do Supremo que as aposentadorias, a regra de aposentadoria vale no momento em que se deu a opção do trabalhador pela aposentadoria. Você não pode rever todas as aposentadorias que foram concedidas baseada numa alteração, senão nós nunca poderíamos alterar a lei. Então, isso já foi pacificado no Supremo Tribunal Federal e vale a regra no momento da aposentadoria. Próximo. Bom dia, ministro. Marina Dias, da Folha de São Paulo. Ministro, há outros vetos à MP 664, além desse veto ao dispositivo fixo 8595. Eu queria saber se o senhor pode explicar esses outros vetos e se há muito impacto deles na Previdência. Não, tiveram mais alguns outros vetos, mas não são relevantes. Não tem grandes impactos, não tem grandes discussões. É mais questão de forma, então não haverá discussão sobre esse tema de forma bastante acentuada. Não, a única discussão que precisou de um cuidado maior foi a história do 85-95, que está resolvida na 676. Próximo. Bom dia. O último, né? Penúltimo. Oi, bom dia. Deco Bancion, do Brasil Econômico. Queria fazer uma pergunta para o ministro Levi. Vai ser rápida a pergunta. O governo começou a iniciar uma mini-reforma trabalhista com as MPs, agora uma mini-reforma previdenciária com essas regras que estão sendo colocadas agora. Queria saber qual o próximo passo e tentar saber se em momentos de crise como o atual é mais fácil passar essas mudanças difíceis para o país. Ou era melhor fazer isso em tempo de bonança quando a gente teve nos anos passados? Muito obrigado.
Olha, você falou uma coisa importante. As mudanças que a gente está fazendo são mudanças que os especialistas gostam de chamar de mudanças microeconômicas, né? Quer dizer, são aquelas mudanças que afetam o jeito das coisas funcionarem na economia. Certamente a gente deve fazer outras, e não só na área do trabalho, da aposentadoria, tem na área da concorrência, tem na área do comércio exterior. Nosso ministro Armando Monteiro tem tido um trabalho notável de evoluir alguns pontos, inclusive a discussão do comércio exterior, a proteção efetiva ao longo das cadeias de produção. Nós temos na própria área tributária, quando a gente melhora a qualidade do PIS/COFINS. Então, esta agenda microeconômica, essa agenda estrutural é exatamente a agenda que a gente tem que fazer e que vai além. Em alguns momentos ela vai de mãos dadas com o ajuste fiscal, mas na verdade ela é essa agenda de fazer o Brasil mais eficiente, o Brasil com menor custo. O ministro Nelson Barbosa está aqui conduzindo, nosso maquinista da parte da logística, tá certo? Onde também há mudanças microeconômicas no financiamento, na maneira que você vai até escolher os projetos, licitar os projetos. Então, há inúmeras ações dentro dessa agenda microeconômica, que são as ações de fazer a economia funcionar melhor, para ela poder crescer mais. Que nem se a gente estivesse botando óleo numa máquina para ela rodar melhor, apertando alguns parafusos, medindo tudo para o motor girar melhor, mais suave e mais rápido. Para o penúltimo ou antepenúltimo? Alô? Bom dia, ministros. Lucas, da Band News FM. Eu só queria tirar uma dúvida em relação à medida provisória. Ela foi publicada hoje, passa a valer imediatamente. Quem hoje atinge o 85/95 e pede a aposentadoria, numa eventual não aprovação do texto no Congresso, a pessoa tem o direito ao 85/95 ou volta à regra do fator previdenciário, a regra que está valendo hoje, que valia até ontem, aliás? Lucas, a MP, pelo que eu conheço da regra legislativa, a MP é válida enquanto ela estiver em vigência. Então, se ela está vigindo hoje, ela tem a validade hoje. Todos os atos praticados na vigência têm validade. Agora, nós temos confiança que ela vai ser aprovada, viu, Lucas? Ricardo, Rede TV. Eu queria saber dos senhores o seguinte: como que fica a situação dos aposentados que ainda estão na ativa, se essa medida progressiva atinge eles e de que forma atinge, e como fica também o trabalhador rural, que até onde eu sei tem um regime diferenciado, se ele também está inserido na regra geral da medida progressiva. Obrigado. Bom, primeiro, para os trabalhadores que se aposentaram, ou seja, que já estão aposentados e têm uma atividade qualquer, com remuneração e com recolhimento, isso aqui não tem nenhum efeito, porque ele já é aposentado. Então, não tem nenhuma implicação. Para os rurais, tampouco, porque os rurais, eu estou falando aqui do segurado especial, só se aposentam por idade. Não tem aposentadoria por tempo de contribuição para o segurado especial. Para o trabalhador rural comum, que é o tratorista, aí é um trabalhador comum, tem o efeito da medida, se ele se aposentar por tempo de contribuição. Mas a grandíssima maioria é segurado especial e só se aposenta por idade. A medida provisória... A pergunta é sobre os professores que também têm um requisito especial e a gente não tratou disso aqui. A medida provisória também alcança os professores, também preserva a regra de redução de 5 anos para os professores do ensino infantil, médio e fundamental. Não, só para essa categoria, como a Constituição prevê, então isso também está preservado. Eu queria ver se a gente já encerra essa nossa coletiva. Para isso, eu queria primeiro responder qual a mensagem que o governo dá aos aposentados. A mensagem é que o governo tem um imenso cuidado
com a Previdência Social brasileira. E o nosso maior objetivo é a manutenção da proteção previdenciária. Por isso, a adoção dessas regras. Nós precisamos garantir a sustentabilidade da Previdência Social, porque este é o valor maior para o aposentado. É a garantia de que ele continuará tendo acesso à sua aposentadoria e aos pagamentos que decorrerão do exercício desse direito. Segundo, a mensagem também que nós queremos dar com essa coletiva é que a presidenta Dilma manteve o conceito do 85-95. A regra 85-95, aprovada na emenda pelo Congresso Nacional, foi mantida pela presidenta Dilma e foi adicionada, ela evoluiu com a progressividade, garantindo sustentabilidade no médio prazo, no longo prazo, para a Previdência Social. É isso. Muito obrigado, senhoras e senhores. Foi muito bom, obrigado.